Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de número 4 a 8. Assim está escrito: Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre como pregar a Cristo. De que forma pregá-lo? O texto relata quando a obra de Deus começou com a sua expressão maior no dia de Pentecoste, quando cumpriu-se o que Jesus havia prometido, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, que viria sobre eles, e se tornariam então testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqueles discípulos e apóstolos de Jesus, firmados nesta promessa maravilhosa feita pelo Senhor, tendo experimentado daqueles 10 dias que passaram de oração no cenáculo, quando o Espírito Santo veio sobre eles e os revestiu de poder e deu a eles coragem, graça, ousadia, intrepidez, eles então saíram pregando Jesus. E quanto mais pregavam, mais desejo eles tinham de pregar. E quanto mais pregavam, mais perseguidos e ameaçados eles eram. Mas não davam atenção a estas coisas externas. O que importava para eles era o que estava dentro deles. Um fogo que se acendeu e o Espírito Santo que estava fora agora passou a habitar dentro deles. Como Jesus disse, ele viria para nós e estaria em nós, habitaria conosco. Então, no dia de Pentecoste, ele veio e entrou. E à medida que o Espírito Santo veio para o nosso interior, lá dentro se abre uma fonte que fica borbulhando, fontes das águas vivas, a fonte do poder de Deus no nosso interior. E aí, então, as pessoas encorajadas e destemidas saíram por toda parte. Quando, num determinado lugar, eles eram perseguidos e ameaçados, eles procuravam ficar. Quando não houvesse condição de continuar, eles então partiam para outras cidades, como foi o caso aqui neste capítulo 8 de Atos, que diz que os que andavam dispersos iam por todas as partes, cada um para os seus devidos lugares, iam escolhendo por onde iam, mas eles tinham um comprometimento com eles. Aonde quer que eles chegassem, não importasse se disperso, se de boa vontade, se perseguido, se ameaçado, isso não era o que importava. O que importava para eles era que, aonde eles chegassem, eles tinham o compromisso de anunciar a palavra, de anunciar o Senhor Jesus Cristo, de proclamar o Evangelho, as obras, os feitos de Jesus, a obra da redenção realizada por ele, abrindo então uma grande oportunidade para que a humanidade fosse reconciliada com Deus através do sacrifício de Jesus. Então estes irmãos, eles foram totalmente entregues e dedicados à causa do Senhor e procuraram fazer o melhor que estava ao alcance deles. E, portanto, eles não mediram esforços e não se pouparam de enfrentarem
às autoridades ou de serem colocados numa prisão. Isso não era o mais importante para eles. O mais importante, como eu disse, era anunciar a Jesus Cristo. Esta foi a responsabilidade, o encargo que Jesus deu a todos eles. Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Este evangelho é o evangelho centrado na pessoa de Jesus, o evangelho cristológico, onde vamos focalizar várias áreas da vida de Jesus, da sua vida, obra, sofrimento, prisão, julgamento, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, tudo que está no conteúdo do evangelho fala de Jesus em todas as ocasiões, seja curando, seja pregando, seja ensinando, seja no templo, seja na sinagoga, seja pelo meio do caminho, aonde quer que for, sempre vai mostrar Jesus em atividade, Jesus realizando aquele trabalho importante, que isto marcou, impactou os discípulos, os apóstolos, e eles ficaram admirados e com aquilo marcado na vida deles. E agora, recebendo de Jesus a autoridade, responsabilidade para dar continuidade àquele importante trabalho, eles não perderam tempo. Eles não ficaram esperando o melhor dia, a melhor oportunidade. A palavra de Deus diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de pregar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias, tivesse sol, eles estavam lá, tivesse chuva, estavam lá, tivesse frio, estavam lá, tivesse com problemas, eles estavam lá, tivesse com saúde, eles estavam lá. O importante é que eles não se descuidaram, assumiram com fidelidade este compromisso, portanto, o Senhor Deus cooperou com eles, aonde quer que iam, nos lugares em que paravam, em que falavam e pregavam a respeito de Jesus, o próprio Jesus estava presente. Porque a palavra de Deus diz que, tendo eles saído, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, com sinais, prodígios e várias maravilhas que foi operada. Então, Jesus prometeu, ele disse que não nos deixaria, estaria conosco todos os dias. Então, a partir do momento que as pessoas estão saindo para pregar a respeito de Jesus, o próprio Jesus está presente. Ele vai conosco, ele habita em nosso interior e, portanto, nós somos a boca de Jesus, os olhos de Jesus, as mãos de Jesus. Enfim, somos o seu representante aqui na terra, autorizado por ele para falar em seu nome, fazendo referência ao seu trabalho, às suas obras, ao seu sacrifício e à grande oportunidade que se abriu para a salvação da humanidade. Então é isto que nós precisamos pregar quando saímos com este intuito. A igreja de Jesus foi edificada para pregar o evangelho e para que as pessoas se voltem para Cristo. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, estas pessoas que vivem numa vida de trevas, de pecado, separados de Deus, estranhos à aliança de Deus, quando ouvirem o evangelho sendo pregado como ele é, falando a respeito de Jesus, estas pessoas serão levadas a Jesus e vão experimentar dele o perdão, a salvação, a transformação, e eles então vão receber esta salvação perfeita e gloriosa que em Jesus o Pai quis revelar. Então, os discípulos e apóstolos fizeram assim. E cada um foi para um determinado lugar. E no texto que li diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe, ele se preocupou em pregar unicamente Cristo. Não era outro o assunto era Cristo. Era a respeito de Jesus Cristo que ele pregava.
E era tão certo e verdadeiro que com esta pregação as pessoas paravam, ouviam, davam atenção, eram impactados, eram salvos, eram libertos, eram curados e o nome do Senhor era glorificado. Porque Filipe lhes pregava a Cristo. Ele não pregava teoria, ideologia, ele não pregava pensamento humano, ele pregava a Cristo. E quem prega a Cristo, certamente vai ter bons resultados. Observe aqui, ó. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, quando se prega Jesus Cristo, o que ele mandou pregar realmente, então estas coisas acontecem. Há mover de Deus, há sinais, há prodígios, há maravilha, há milagres, há cura, há salvação. E as pessoas então prestam atenção. E o Espírito de Deus trabalha no coração dessas pessoas. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em outra voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha que milagre maravilhoso acontecia no momento da pregação de Filipe, lá na cidade de Samaria. E havia grande alegria naquela cidade. A cidade, então, ela foi tomada de uma grande alegria, porque chegou ali alguém comprometido com a vontade de Deus em pregar a Jesus Cristo, falando sobre Jesus. E o nome de Jesus é um nome maravilhoso, é um nome soberano, é um nome poderoso. O nome de Jesus a cura, a libertação, a salvação, a milagre, a transformação, a tudo que é necessário para uma vida de comunhão com Deus, nós encontramos no nome de Jesus. No nome dele há o poder para libertar as vidas e trazê-las redimidas aos pés do Senhor nosso Deus. Quando Filipe estava neste importante trabalho, o Espírito disse a ele para que deixasse Samaria e fosse à cidade de Gaza, que estava deserta. Ele não ficou preso ao lugar e ao movimento que estava acontecendo, porque aquilo não era o movimento de Filipe, era o mover do poder de Deus em resposta a uma pregação séria e cristocêntrica. Então Deus tem comprometimento, sim, com a sua palavra e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós o pregamos, conforme a Escritura retrata, o Senhor Deus manifesta o seu poder e traz sinais que ficarão marcantes na vida daqueles que ali estão. Mas não podemos nos vangloriar de forma nenhuma, porque aquilo não é efeito da mente ou da persuasão humana. É o resultado puro e concreto da operação do poder de Deus, quando a sua palavra é reverenciada, é honrada e é crida. Isto acontecia com Filipe. Então ele desceu e ficou lá. Chegou lá, a estrada estava deserta. Mas ele parou num determinado lugar e ficou por ali. Estava na cidade de Samaria, em polvorosa, muita gente, multidões, um trabalho excelente. Mas a sensibilidade de Filipe em ouvir e discernir a voz do Senhor dispôs o coração dele para obedecer. E ele obedeceu e foi. Chegando lá, passado um tempo, vem lá um rapaz numa carruagem lendo o livro do profeta Isaías. Filipe não conhecia ele, nem ele conhecia Filipe. Mas como ele vinha lendo alto e Filipe ouviu, o Espírito de Deus trouxe ao ouvido de Filipe o que ele estava lendo, Filipe pergunta: entendes o que lês? Ele diz: como posso entender se ninguém me explicar? E diz a palavra que aquele homem chamou Filipe, ele subiu ao carro e juntos seguiram o caminho.
E diz a palavra, e Filipe, começando por esta escritura, aquela escritura do profeta Isaías, começando por ali, lhes pregava a Cristo. Veja, ele pregava a Cristo na cidade de Samaria. Lá na estrada de Gaza, ele pregava a Cristo também. Ele não mudava o conteúdo da sua mensagem. Ela estava dando certo, era o que Deus tinha ordenado, e ele estava sendo fiel em continuar falando aquelas palavras da parte de Deus. E o certo é que aquele homem ficou tão esclarecido que logo viu água, perguntou acerca do batismo, se havia impedimento. Filipe disse que se ele cresce não tinha nenhum impedimento. Ele creu, foi batizado, seguiu seu caminho e o Espírito de Deus levou Filipe para outro lugar. Então veja que exemplo bonito da vida de um obreiro, de um pregador do Evangelho, de alguém que está comprometido em pregar unicamente Jesus. Não é pregar uma palavra diluída, misturada, falsificada, com sentido duplo. Não. É pregar a Cristo e somente Cristo. Paulo foi outro servo de Deus que se preocupou em pregar a Jesus. Ele disse, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavra. Não me propus saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este o crucificado. Então, esses dois obreiros do Senhor, eles pregavam a Cristo. Pedro também pregava a Cristo. Ele disse, é em nome de Jesus. É no nome dele que nós pregamos. É no nome dele que vocês são perdoados, curados, libertos e salvos. Então, este foi o caminho que começou a obra de Deus e ela cresceu, ela se expandiu, alcançou todas as partes e continentes. E conforme Jesus havia dito, começando por Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra, este evangelho atravessou todas as fronteiras e chegou aos fins da terra. Nós estávamos contados como aqueles que pertencemos aos confins da terra. Mas o evangelho chegou aqui. E aqui ele se estabilizou e vidas foram impactadas pelo Senhor, alcançadas por ele e salvas quando deste evangelho puro, simples, verdadeiro, porém poderoso. Então há necessidade de que se volte novamente a pregar a Cristo, abra mão de tantas coisas que a atualidade trouxe, tantas novidades, tantos pensamentos humanos e estratégias, e voltar à simplicidade da palavra de Deus e pregar simplesmente Cristo Jesus. E não acrescentar muita coisa, porque tudo que o homem coloca na obra de Deus só vem manchá-la, vem maculá-la e vai trazer dificuldade para que as pessoas possam crer. Então nós já temos o manual, nós temos a palavra, nós temos o relato, nós temos os feitos de Jesus. É tão somente se ocupar em ler, meditar, comparar, pesquisar e anunciar o que está na palavra de Deus. Se seguirmos por este caminho, não vamos errar de maneira nenhuma. Pelo contrário, a palavra será poderosa, os resultados serão admiráveis, o nome do Senhor será glorificado, porque estará se pregando a Cristo. Agora, de que maneira devemos pregar a Cristo? Este é o ponto a que nos propomos nesta oportunidade. Filipe lhes pregava a Cristo. E nós, como nós devemos pregar a Cristo em pleno século XXI, nos dias que estamos atravessando, dias difíceis, dias trabalhosos, dias pesados, comprometidos, com valores invertidos, mas o evangelho permanece o mesmo. O evangelho não está invertido, o evangelho está centrado na pessoa de Jesus Cristo. E é ali que nós precisamos firmar a nossa vida de comunhão com Deus e partir dali pregar a Cristo em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação,
Paulo, quando deu instruções a Timóteo, que pregues a tempo e fora de tempo. Ezequiel, o Senhor disse, fala, Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas eles vão saber que houve aqui um homem de Deus, um profeta. Quando eu e você pregarmos unicamente a Cristo, quer eles creiam, quer não creiam, eles vão saber que alguém passou por esta terra pregando a Cristo, poder de Deus e salvação de Deus. Então, de que forma devemos pregar a Cristo? Primeiro, devemos pregá-lo de maneira convincente. Nós não podemos pregar a Cristo de maneira incerta, insegura, amedrontados, não. Pregá-lo de maneira convincente, como alguém que tem experiência na vida. Que este Jesus ao qual nós pregamos, ele foi pregado a nós também, e o Espírito de Deus operou salvação na nossa vida, e Cristo veio fazer morada em nós. Então nós devemos pregar a Cristo de maneira convincente. E como é de maneira convincente? De maneira correta, verdadeira, pela experiência de vida, de comunhão com o Senhor. Então, Deus, ele nos exorta agora, por nosso intermédio, para que nós continuemos pregando Cristo, para que as pessoas sejam reconciliadas diante de Deus. Em primeiro lugar, então, pregar de maneira convincente. Em segundo lugar, pregar a Cristo de maneira simples. Não precisa enfeitar, não precisa acrescentar, não precisa trazer todo o pensamento humano, seja da sociologia, da psicologia, ou lá o que quer que seja. Não. Pregar de maneira simples. Eu já fiz referência aqui. Paulo dizendo, nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este o crucificado. Não precisa saber muita coisa. Precisa saber, sim, a respeito de Jesus. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? O resultado da obra dele? Onde Jesus está agora? E qual é o valor de se pregar a pessoa de Jesus Cristo para a humanidade? É que com o resultado da pregação, da conversão e libertação, estas vidas serão salvas, serão libertas e serão transportadas para o reino de Deus. Então, pregar de maneira simples, não com pedantismo, com sabedoria humana, querer mostrar que sabe muita coisa. Não, pregue na simplicidade. Deus opera na simplicidade. Pregar a Jesus, pregar a Cristo de maneira simples. Terceiro, no momento de pregar a Cristo, procurar ser fiel em tudo. Na palavra que lemos, que meditamos, que comparamos, que pesquisamos, naquilo que o Senhor Deus fala ao nosso ouvido, ao nosso entendimento espiritual, pregar então, ser fiel à palavra do Senhor, não tirar e nem acrescentar, não pegar jargão do mundo e dizer que isso está na palavra de Deus, porque não está. Não querer impactar o povo com chavões, palavras de impacto. Não. Fale o evangelho, mas fale com fidelidade. Seja fiel e certamente, pela sua fidelidade em comunicar o evangelho, anunciando, pregando Cristo às pessoas, haverão resultados que serão marcados por toda a eternidade, resultados favoráveis ao pregar Cristo para as pessoas. Mas pregue-o de maneira fiel. Em quarto lugar, pregar de maneira humilde. Não se vangloriar, não se envaidecer, não querer ser melhor do que ninguém, não se mostrar superior aos outros, mas pregar de maneira humilde. Ele disse, não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo. Então, este é o teor da nossa pregação, pregar a Cristo. Existem aqueles que pregam a si mesmo e não tem nenhum resultado, porque Deus não tem nenhum compromisso quem prega a si mesmo ou de si mesmo. Mas quem prega a Cristo Jesus, com estes, Deus o Pai tem compromisso, o Espírito Santo tem compromisso e, portanto, há resultados nesta obra importante e gloriosa quando se prega a Cristo de maneira humilde. Em quinto lugar, é preciso pregar a Cristo de maneira inteligente. Não se pode falar de qualquer maneira, mas é preciso pelo menos ter o entendimento organizado, à luz do que diz a palavra de Deus, para que as palavras que produzem edificação, ao falarmos a respeito de Jesus, estas palavras encontrem no coração do pecador um caminho, um lugar aberto, para que elas possam entrar ali. Então, pregar a Cristo de maneira inteligente. Inteligente. E quando pregar a Cristo, não mudar o tema, não mudar o objetivo. É Cristo que eu preciso pregar, é Cristo que eu vou pregar. Não fazer uma salada mista, começa por aqui, depois vai ali, depois vai acolá, depois fala de tanta coisa, de tantas pessoas, de tantos que viveram no passado, e Cristo mesmo, que é o personagem importante, não se diz nada. E quando vai se apurar, o resultado é zero também. Não tem como ter resultado se não teve foco, se não teve direcionamento, se não anunciou com entendimento. Deus fala o racional. Racional é com entendimento. Em sexto lugar, é preciso pregar a Cristo também, dando exemplo de que ele realmente é aquilo que pregamos, e o que pregamos as pessoas podem olhar para nós e observar em nós que o que nós falamos é o que vivemos. O que vivemos foi o que Jesus prometeu, então ele cumpriu. E aqui as pessoas dizem o seguinte, ó, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Quer dizer, ele estava falando, as pessoas estavam ouvindo e vendo a ele, para ver se havia harmonia entre o que ele estava vivendo e o que ele estava falando. Por isso, em sexto lugar, pregar a Cristo dando exemplo. Exemplo de uma vida que se tornou um imitador de Cristo. Paulo tornou-se esse imitador. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, pregar a Cristo é procurar imitá-lo em tudo. É dando o exemplo. No momento da pregação a Cristo, em sétimo lugar, nós temos que empregar o esforço, a dedicação, para que possamos entender a palavra de Deus e descobrir ali por onde o Espírito de Deus quer nos levar, para que possamos então ser eficazes no testemunho, na pregação de Cristo para as pessoas e que possamos vê-las rendida aos pés de Jesus, para servi-lo com alegria, com graça, com fé, com amor e com gratidão. Em oitavo lugar, nós não devemos parar de pregar a Cristo. Temos que pregá-lo constantemente. Os irmãos da primeira igreja, eles pregavam todos os dias. Não era uma vez por semana. Não era só fim de semana. Não. Não era só no templo. Era no templo e nas casas. No templo e nas casas. Todos os dias anunciavam a Cristo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Por que que Deus acrescentava todos os dias? Porque todos os dias os irmãos estavam pregando a Cristo. Então os resultados eram todos os dias. Um trabalho dinâmico,
uma palavra certa, segura, firme, verdadeira. E os resultados também, firmes e verdadeiros. As pessoas que vinham permaneciam e seguiam servindo ao Senhor Jesus. Quando nós observamos e ouvimos nos dias de hoje, quantas pregações, quantas multidões de pessoas se reúnem e quando vamos observar o teor da mensagem, Cristo está muito longe daquela mensagem. E os resultados, quando se faz um convite, não tem resultado. Não tem porque houve um desvio de finalidade. Usou um tempo tão precioso para falar tantas coisas desnecessárias que se esqueceram de falar de Cristo, de pregar a Cristo, anunciar a Jesus, o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. É preciso que voltemos a este exemplo daqueles irmãos, porque eles foram bem-sucedidos, eles tiveram resultados, e não foram resultados magros e mesquinhos, não, foram resultados abundantes, foram multidões, foram muitas pessoas que se renderam a Cristo. E hoje, quando olhamos, parece que não vemos esse estado de coisas acontecendo. Mas é possível reverter esta situação. Se houver um comprometimento diante de Deus, uma confissão, um arrependimento, voltar ao primeiro caminho, às primeiras obras, ao primeiro amor, e seguir com o exemplo de Filipe, de Paulo e de Pedro, e lhes pregava a Cristo. E as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia e fazia. Então, observe aí como devemos pregar a Cristo. Listamos aqui 8 pontos. Primeiro, devemos pregar a Cristo de maneira convincente. Segundo, devemos pregar a Cristo de maneira simples. Terceiro, devemos pregar a Cristo de maneira fiel. Quarto, devemos pregar a Cristo de maneira humilde. Quinto, devemos pregar a Cristo de maneira inteligente. Sexto, devemos pregar a Cristo de maneira esforçada, dedicada. Sexto, devemos pregar a Cristo dando exemplo. Sétimo, devemos pregar a Cristo de maneira esforçada. E oitavo, devemos pregar a Cristo constantemente, diariamente. Não é espaçado. Prega um mês e fica um mês sem pregar a Cristo. Os resultados não aparecem. Eles apareciam porque todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de pregar e de anunciar a Cristo. Então estão aqui estas orientações simples, necessárias e que certamente haverão de produzir resultados e frutos para a glória de Deus. E o nome do Senhor será então para sempre glorificado e a nossa vida será enriquecida porque estaremos realizando aquilo para o qual o Senhor nos chamou e nos capacitou, é lhes pregar a Cristo, nada além disto. Pregar unicamente a Cristo. E o Senhor Deus fará uma grande obra de libertação, de salvação e de transformação. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.